Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, estatura mediana, estou trajando uma calça cor de vinho, uma camisa vermelha, o ambiente da aula é um estúdio de televisão, eu usarei uma tela interativa para anotações. O nosso tema de hoje é o regime militar no Brasil. A gente vai conhecer, revisar alguns aspectos dessa fase da história do Brasil, o regime militar brasileiro. A nossa primeira questão começa com a música Tô Voltando. E a música diz assim: pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, aquela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Essa música, Tô Voltando, ela tem um contexto. A pergunta diz: em 1979, Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro compuseram a música Tô Voltando. Apesar de afirmarem que ela refletia o entusiasmo do retorno para casa após longas viagens profissionais, rapidamente a música tornou-se um hino político relacionado a quê? 1979. Qual será a relação que existe entre essa música e o que estava acontecendo no Brasil em 1979? Por que será que essa música acabou se transformando numa espécie de hino naquele momento, que muita gente cantou? Por que será? Será, letra A, que era por causa da lei da anistia? Será que era esse o contexto? Letra B, será que era a promulgação da Constituição? Letra C, será que era o fim da censura à imprensa? Letra D, será que era sobre o decreto do ato institucional número 5? Será que é isso que tem a ver com essa música? Ou será que é a aprovação das eleições diretas? Vamos lembrar? Olha só, para a gente trabalhar esse contexto, é legal a gente relembrar esse cenário aí do regime militar no Brasil. E a gente já sabe que nessa fase do regime militar, nós tivemos como presidentes o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Ernesto Geisel e o Figueiredo. E aí é interessante a gente pensar em uma coisinha, basicamente, de cada um deles, né? Do governo de cada um deles. Quando eu pensar no Castelo Branco, eu vou pensar, por exemplo, nos primeiros atos institucionais. Professor, o que foram esses atos institucionais? Esses atos institucionais eram decretos que entravam em vigor e que acabavam, muitas vezes, se sobrepondo à própria Constituição naquele momento e que foram ferramentas através dos quais os militares praticamente governaram, através de atos institucionais. E aí nós temos os primeiros atos institucionais acontecendo aí já no início do regime militar. E aí nesses primeiros atos institucionais, nós já temos algumas mudanças importantes, né? Porque a gente tem suspensão de eleições, a gente tem mudança na situação partidária do país, a gente tem um processo em que alguns direitos dos cidadãos já vão começar a ser cerceados. Então nós já temos um processo ali, um caminho que vai culminar no ato institucional número 5, que a gente vai ver lá no Costa e Silva. No Costa e Silva, a gente tem o pior de todos os atos institucionais, porque é aquele que vai remover realmente uma série de direitos do cidadão brasileiro e vai acabar configurando esse período como uma verdadeira ditadura. Ele dá poderes excepcionais para o executivo, para caçar mandatos, para fechar casas legislativas. E aí suspende também a garantia do habeas corpus. Então é um ato institucional bem pesadão mesmo, que vai enrijecer o sistema político ali naquele momento do período militar. E aí, com o Médici, a gente tem uma característica importante para relembrar, que seria o milagre brasileiro. Né? O Médici é o terceiro presidente desse período militar. E o que seria esse milagre brasileiro? Lembra? É um período em que há um crescimento econômico do país, né? A gente melhora os nossos índices, a gente cresce 10% a 12%, mas por que é um milagre brasileiro, entre aspas? Porque, na verdade, ele teve um custo, né? Esse custo foi o arroxo salarial, né? Os empréstimos que nós fizemos e que acabaram endividando o país. Então, a gente vai ver que depois isso vai culminar em um processo no qual o país sai do regime militar numa situação econômica bem complicada mesmo, uma superinflação, superendividamento. Mas foi chamado de milagre brasileiro porque houve esse crescimento econômico. Agora, foi um crescimento econômico sem distribuição de renda.
né? Foi um crescimento econômico que não atingiu as camadas mais pobres ali da população. Então isso também é uma das características desse momento aí do Médici. Lá com Ernesto Geisel, nós temos uma proposta de abertura lenta e gradual, né? A ideia era começar a abrir politicamente, lentamente, gradualmente. Era um momento em que você tinha ainda a censura, você tinha uma repressão política muito grande, você tinha um conflito enorme ali que se acentuou no governo anterior, né, entre os grupos de oposição ao governo e o aparelho estatal, e o Ernesto Geisel assume com essa promessa de fazer uma abertura lenta e gradual. Mas, apesar disso, no governo dele acontecem casos emblemáticos, né, de repressão política, como o caso do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que acabou sendo esclarecido somente muitos anos depois. O último presidente desse período militar é o Figueiredo. O que é interessante a gente lembrar no Figueiredo? No Figueiredo, a gente tem um processo de redemocratização começando, né, com algumas questões pontuais. Então, uma delas é a lei da anistia. Essa ideia, né, de trazer a questão do perdão político, que acaba sendo discutida para quem deveria ser, né? Somente para aqueles que cometeram torturas, né, durante esse período, de respeito aos direitos humanos, né, ou também para os grupos oposicionistas que também cometeram atos contra o governo e acabaram também promovendo uma série de ações que também foram criminalizadas. Então, essa anistia acaba vindo tanto para um quanto para outro, né? Essa anistia ampla acaba acontecendo dessa maneira. E aí, a gente tem também, nesse momento, uma campanha que é a campanha das diretas já. Você tem setores da sociedade civil indo para a rua, né, e lutando pela volta das eleições diretas para presidente da República, porque o Brasil estava sem escolher o seu presidente todos esses anos aí do período do regime militar. E aí a galera vai para a rua, 200 mil pessoas ali em São Paulo, diretas já, e no fim das contas a emenda das diretas já acaba não sendo aprovada, e o próximo presidente, depois do Figueiredo, ainda vai ser eleito de uma forma indireta, via Congresso Nacional, e aí o presidente vai ser o Tancredo Neves, né, que vai ser eleito pela via indireta. Vai ser um presidente civil, com a eleição dele termina o período militar, e havia uma grande expectativa sobre o Tancredo Neves, porque seria realmente essa transição, né, dos militares para os civis. No fim das contas, ele acabou adoecendo, morrendo antes de tomar posse, e acabou não governando. Quem vai assumir é o vice dele. Então essas características todas eram interessantes para a gente marcar esse cenário aí do regime militar. E agora sim, vem a nossa resposta. A música Tô Voltando está falando de quê? Está falando da anistia. Está falando desse perdão político. Muita gente que teve que deixar o país, muita gente que foi para o exílio, muita gente que estava impedida de voltar para o seu país naquele momento por questões políticas. Com a lei da anistia, essas pessoas puderam regressar ao país. Essas pessoas puderam voltar ao Brasil. Então, esses exilados, né, que têm essa possibilidade de agora voltar por conta da aprovação da lei da anistia, que concede aí esse perdão político para essa turma toda, esses exilados estão voltando, eles acabam meio que tomando essa música como esse hino, né? Tô voltando, vamos lá, né? Tô voltando para casa, tô voltando para o meu país, né? Então, apesar de originalmente o objetivo da música não ser esse, a música acabou entrando nesse contexto desse regresso dessas pessoas que estão voltando do exílio, e a música acaba tocando o coração mesmo dessas pessoas, beleza? A letra B não seria, porque a Constituição da redemocratização já vem em 88, já com o Sarney, então é um momento posterior a 79. O fim da censura à imprensa também não é o contexto da música. O ato número 5, a gente viu que é lá no Costa e Silva, é antes desse processo de 79, e a aprovação das eleições diretas também não, porque a emenda das diretas já não foi aprovada, como a gente bem sabe. Beleza? Letra A, o nosso gabarito. A próxima questão diz: analise a adaptação da charge, publicada durante o governo João Figueiredo, 79 e 85, que retrata o então presidente à esquerda e uma jornalista à direita. E aí o que acontece? Nós temos a jornalista, o presidente dizendo 50%, e a jornalista dizendo: essa declaração é sobre a inflação ou sobre a anistia? Né? Para a gente responder essa, é interessante a gente marcar já uma coisa, né? De que está falando? Do governo de quem que está falando? Está falando do governo do Figueiredo, que é o último presidente do regime militar. E no governo do Figueiredo, qual é a discussão que está acontecendo? Já de cara a gente tem que marcar isso. A gente acabou de mostrar lá. A discussão que está acontecendo é em torno da anistia, né? É em torno das eleições diretas para presidente, da volta das eleições diretas para presidente. É isso que está acontecendo aí, essa discussão que está fervendo ali no governo do Figueiredo. E aí, quando a gente vai para a pergunta diz: essa charge ironiza o quê? A charge ironiza. Ela ironiza o clima de incerteza econômica e política, porque o país passava no último governo do regime militar.
Ela está ironizando a contradição entre o esforço de redemocratização e a continuidade da censura prévia à atuação da imprensa? Ela está ironizando a atitude despreocupada do presidente no momento em que o país estava imerso na miséria e guerra civil? Ou ela está ironizando a dificuldade da imprensa compreender os problemas políticos e econômicos que o país enfrentava após o golpe militar? Ou será que a letra E, a rapidez do processo de redemocratização nacional durante o primeiro governo eleito por via direta após o regime militar? E aí, para a gente responder essa, a gente tem que lembrar que esse é o momento em que o regime militar está no seu último governo, esse é o momento em que no governo Figueiredo a inflação estava galopante, tinha disparado. Olha aí a inflação, como é que ela está. Está descontrolada. Em 84 chegou a 224%. É um governo, no final do regime militar, em que a nossa dívida externa cresceu assustadoramente. Nós estamos aí com uma dívida externa já em 81, em 62 bilhões de dólares. Então é um momento em que a gente tem inflação, endividamento, nossa crise econômica violenta acontecendo no finalzinho aí do regime militar. Esse é o contexto. Existe um contexto econômico bem complexo que está acontecendo aí, e existe uma discussão política que a gente falou agora há pouco, em torno da anistia, em torno da volta dos exilados, em torno da volta das eleições diretas para presidente da República. Então existe esse cenário, tanto no campo econômico quanto no campo político. Nós estamos vendo uma grande movimentação, nós estamos vendo um contexto de muitos desafios que o país está passando naquele momento. Por isso, a nossa resposta vai ser a letra A. Havia um clima de incerteza econômica, por conta do quê? Por conta da inflação que tinha disparado, por conta das dívidas que o país tinha, por conta da situação econômica do país, e havia também um clima de incerteza política, por conta de toda essa discussão em torno das eleições diretas, da volta das eleições diretas, em torno da discussão sobre a anistia, sobre a volta dos exilados, né, sobre o perdão político, para quem deveria ir, não somente para os torturados, como também para os torturadores, como é que isso seria feito. Então essa contradição, essa incerteza estava marcante ali naquele momento, por isso que esse momento do governo Figueiredo é emblemático na história do nosso país, nesse finalzinho aí do regime militar. A letra B falava de contradição entre o esforço de redemocratização e continuidade da censura à imprensa. Na verdade, a gente vê que foi prometida uma abertura lenta e gradual desde o Geisel, né? Mas essa redemocratização ela foi caminhando realmente a passos lentíssimos, né? E mesmo assim, no governo Figueiredo, a emenda das diretas já, por exemplo, acabou não sendo aprovada, né? Então, no fim das contas, essa daí estaria fora. A letra C fala de atitude despreocupada do presidente no momento em que o país estava imerso em miséria e guerra civil. Não era exatamente uma guerra civil, eram vários movimentos sociais que estavam acontecendo naquele momento, né? E aí, por isso, nós temos, então, essa questão. E a D falava da dificuldade de imprensa de compreender os problemas políticos e econômicos. Pelo contrário, a jornalista está falando exatamente da questão econômica e política na pergunta que ela está fazendo ali na charge. E na letra E, falando de rapidez do processo de redemocratização nacional durante o primeiro governo eleito por via direta após o regime militar? De jeito nenhum, porque, primeiro que o Figueiredo não foi o primeiro governo eleito por via direta após o regime militar, né? Pelo contrário, ele é o último presidente do regime militar, certo? Então esse é o contexto que a gente poderia ajudar a explicar essas alternativas, né? E por que não seriam essas as alternativas da nossa questão de hoje, certo? Então é isso, minha gente, esse período do regime militar, ele é um período super importante para a gente estudar, né? E esse assunto é um assunto bem relevante, é um assunto bem importante quando a gente começa a estudar sobre a história da nova república no Brasil e a transição, na verdade, né, desse momento do regime militar para a nova república no Brasil, que é justamente essa chave temporal aí do governo do Figueiredo e o que estava acontecendo no contexto político e econômico nessa época do Figueiredo. Na aula de hoje, nós vimos algumas características gerais do período militar no Brasil. A gente viu um tópico importante de cada um desses governos, cada um desses presidentes que passaram pela história do Brasil nesse momento. E esses assuntos são super importantes para o nosso vestibular da UEA. Então é isso, continua com a gente e seguindo o Pré-Veste UEA em todas as nossas redes sociais.